E o Cai na Roda volta com mais uma edição. Hoje a nossa convidada é Natália Pasternak. Natália é formada em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, PhD com pós-doutorado em Microbiologia na área de Genética Molecular de Bactérias pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP e, atualmente, entre outras coisas importantes, vamos dizer assim, a Natália é diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência, que é o primeiro instituto brasileiro para promoção de pensamento crítico e racional e políticas públicas baseadas em evidências científicas. Natália, nós do Cai na Roda agradecemos muito a sua presença hoje aqui. Eu gostaria de apresentar você as jornalistas Cíntia Alves e Patrícia Faerma e eu, Lourdes Nassif, que vamos levar essa entrevista adiante. Vou começar eu com o questionamento. Natália, uma coisa que me chama a atenção do Instituto Questão de Ciência é políticas públicas baseadas em evidências científicas. Como você, como cientista, vê o que nós estamos vivendo hoje com essa negação da ciência em meio a uma pandemia que está assolando o mundo e o Brasil nesse rame que não faz nenhuma política decente, nem um enfrentamento decente. Como a ciência está vendo isso hoje? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer poder participar aqui do programa com todas vocês. E, Lourdes, acho que realmente, assim, a gente, durante a pandemia, a gente se deu conta do tamanho do problema que a gente tem no Brasil e no mundo em relação à negação da ciência. Não é um problema novo, mas é um problema que apareceu fortemente durante a pandemia de uma maneira que ele não pode mais ser ignorado. Talvez essa seja a única parte boa dessa negação da ciência ter aparecido agora. Não dá mais para ignorar. Mas a gente tem que lembrar que isso já vem de longa data. A gente já tem negação do aquecimento global há muito tempo, a gente tem a negação de vacinas há muito tempo. Então, a gente tem movimentos anti-ciência que já estão com a gente aí há bastante tempo e fazendo bastante estrago. Durante a pandemia, isso realmente se intensificou e veio a público de uma maneira muito mais óbvia. Não dá para a gente ignorar os movimentos anti-ciência durante uma pandemia, porque as consequências são diretas e são muito práticas e a gente consegue vê-las. Então, a gente vê que quando você nega a ciência e você acha que a Covid-19 é só uma gripezinha, não precisa de máscara, não precisa de distanciamento físico e social, que frescura, os números de casos sobem, as mortes, né, sobem e a gente vê isso acontecer em tempo real. Então, de repente, a negação da ciência passa a ser um problema da atualidade e um problema que a gente é obrigado a lidar. Como é que a ciência vê isso? Com muita preocupação, porque a gente está vendo justamente políticas públicas no Brasil, principalmente, serem baseadas em achismo, em ideologia política e não em ciência. Basta ver a nossa autorização para o uso precoce da cloroquina, que é baseada em nada. Não tem embasamento científico nenhum, mas é uma política pública de saúde que é promovida pelo Ministério da Saúde e que é promovida publicamente pelo presidente da República de uma maneira que parece propaganda política mesmo, de ele ficar usando a caixinha da cloroquina para perseguir emas no Palácio do Planalto. Então, é essa situação que nós estamos vivendo. A ciência está sendo constantemente atacada pelas instituições brasileiras, então é um ataque que vem diretamente do governo federal, diretamente do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, não é só saúde que tem um problema de negação da ciência. Então a gente está vivendo um momento onde, dentro das nossas instituições máximas no Brasil, que são os nossos ministérios e o governo federal, a gente vive numa realidade paralela onde não existe pandemia, não existem incêndios no Pantanal, a Amazônia não está sendo devastada, é tudo uma grande conspiração da esquerda para retomar o poder. É isso que a gente está vivendo e é inacreditável.
Natália, existe uma geografia da pandemia, né? A pandemia não rolou da mesma forma em todos os lugares, cada estado tem a sua especificação ali, mas de maneira geral, eu queria ouvir de você o que você acha que deu certo, se é que algo deu certo, né? E o que deu de errado no enfrentamento à pandemia aqui no Brasil. Cíntia, eu acho que tem coisas que deram certo, sim, e é importante a gente falar até para as pessoas perceberem que, poxa, quando a gente faz as coisas, a gente vê resultados. Então, apesar da falta de liderança e de diretrizes claras vindas do governo federal e do Ministério da Saúde, os estados se organizaram e implementaram medidas quarentenárias dentro do possível. Então, vários estados implementaram, não lockdowns, a gente não teve lockdowns no Brasil, mas implementaram medidas de distanciamento físico e social, campanhas de fique em casa, campanhas de uso de máscara, de higiene das mãos, para evitar aglomerações, e isso teve adesão de pelo menos parte da população em vários estados. E a gente vê que essa adesão realmente contribuiu para ter uma estabilidade no número de casos e de mortes. Então, quando a gente consegue o engajamento da população, isso traz resultados. E é importante que a população tenha esse feedback para falar, pô, tá vendo? Quando a gente engaja, quando a gente faz, a gente usa máscara, a gente, sabe, evita aglomerações, a gente mantém o distanciamento, a coisa diminui. Então, a gente precisa continuar fazendo isso. Não é suficiente, a gente não conseguiu um engajamento da população em número suficiente para realmente conseguir diminuir drasticamente a taxa de transmissão. Isso em nenhuma região do Brasil foi obtido, mas a gente conseguiu engajamento parcial da população. Teria sido muito pior sem esse engajamento. Então, eu acho que pelo menos algumas medidas surtiram efeito. Natália, em uma entrevista na semana passada, se eu não me equivoco para o UOL, você falou que uma hora o vírus ele iria acabar, né? Ele não dura para sempre, vai deixando de circular. Eu pergunto, o que dizer sobre os países agora que tiveram essa nova onda de reinfecção, principalmente que a gente está vendo na Europa, voltando a atingir patamares aí de recordes, né, de contágio? Mesmo com certos controles que muitos dos países adotaram, né, esses contágios voltaram. O que dizer sobre isso? É exatamente isso, Patrícia. O vírus não foi a lugar nenhum. Então, à medida que a gente vai fazendo reaberturas, e alguns países fizeram essa reabertura de um modo bem, né, espalhafatoso, o OBA liberou geral, tipo Holanda, né, onde as pessoas realmente não estão se importando muito com o uso de máscaras, distanciamento físico. Outros fizeram de uma maneira mais parcial e com mais cautela. Mas mesmo assim, a gente vê dois fenômenos acontecendo. Primeiro, é que o engajamento da população tem seu limite emocional. Então, tem uma hora que realmente as pessoas, para pôr em bom português, estão de saco cheio, né? Ninguém aguenta mais. E as pessoas querem que isso acabe, elas acabam, né, terminando a pandemia por decreto. Só esqueceram antes de combinar com o vírus, que, como eu disse, não foi a lugar nenhum. Então, as pessoas começam realmente a sair às ruas como se não tivesse amanhã e já não usam, sabe, já não dão mais tanta atenção para o uso de máscaras, aglomeração, mas eu quero sair com os meus amigos, mas tudo bem se eu for num restaurante, tirar a máscara para comer e beber durante 2, 3 horas para bater papo com os amigos, o que pode acontecer? O que pode acontecer é você se contaminar, seus amigos se contaminarem, levarem vírus por aí para espalhar para as famílias, e as pessoas estão achando magicamente que isso não vai acontecer. Então, a segunda onda na Europa, ela mostra para a gente que essa mágica não existe, né? Que quando você reintroduz pessoas suscetíveis nas cidades, na circulação das cidades, o vírus não foi a lugar nenhum, vai ter um monte de pessoas suscetíveis, o vírus vai conseguir infectar essas pessoas e volta a circular em grande número, infectando um número cada vez maior de pessoas. A gente teve alguns episódios que a gente chama de super spreaders, né? Que são coisas que é impensável que isso tenha acontecido. A gente teve casos de academia de ginástica, aula de spinning, né? Aquela aula de bike que fica todo mundo pedalando junto na mesma sala e que parece que ninguém escutou nada do que a ciência estava falando, porque daí você vê as reportagens e as pessoas falando, nossa, mas tinha um super cuidado com as bicicletas, todo mundo usando álcool gel. E você olha assim, todo mundo pedalando na mesma sala.
Dane-se o álcool gel, gente, cabe qual é a parte de aglomerar pessoas que vocês não entenderam. Então, a gente tem um problema muito sério de comunicação da ciência, que não é só sobre a informação existir, mas como essa informação é processada por essas pessoas que estão num estado emocional avesso a receber essa informação. Elas não querem que essa informação seja verdade e elas decidem inventar desculpas para ignorar. Ah, não, mas a gente está tomando todas as medidas de segurança, então pode fazer aula de spinning. Não, não pode. Não pode. É uma atividade de risco. E daí a gente teve aí o caso de super spreaders, né, de várias pessoas contaminadas por causa de um evento, né, que no caso foi uma aula de spinning. Eu acho que o nosso maior desafio agora é realmente conseguir ainda obter a cooperação da população, porque as pessoas estão exaustas e é compreensível, e a gente precisa lidar com isso e conseguir comunicar de um jeito para mostrar que, assim, a gente não, infelizmente, a gente não tem essa escolha. A gente não pode decidir que a pandemia acabou. Olha, a gente vendo os números do mundo, vê que a África, países da África, tiveram uma incidência muito baixa de infecção e mortes. Existe alguma explicação científica já para essa disparidade, por exemplo, entre um país da África e o que acontece nos Estados Unidos, levando em consideração o número de habitantes e inclusive o índice o índice de vida, o IDH, levando esses índices, tem alguma explicação para isso? Tem, subnotificação. Grande parte dos países da África não tem condição de notificar casos e mortes do mesmo jeito que Estados Unidos e Europa. Então, a gente não sabe qual é a situação real de muitos países da África, mesmo da Ásia, né, que não tem condições de fazer essa notificação. Mesmo no Brasil, a gente tem um problema sério de notificação e de atraso na notificação. Os nossos números podem ser muito maiores do que realmente o que a gente consegue computar no sistema. Provavelmente são muito maiores. Então, a gente tem que lembrar que não é... A gente não tem um teste diagnóstico fácil, barato e simples para ser usado. E esse teste não está disponível em larga escala para o mundo inteiro. E é um teste caro, e é um teste que demanda uma expertise para fazer, ele tem que ser feito em laboratórios especiais. Não é simples a gente ter acesso realmente aos números reais. Então é muito difícil a gente falar de números de países africanos se a gente não tem acesso ao que realmente está acontecendo lá. No começo da pandemia, a gente divulgou aqui no GGN muitos artigos falando que talvez a África estivesse mais preparada, né, cientistas teorizando sobre isso, talvez a África estivesse mais preparada porque já enfrentou outros surtos graves, tipo ebola, enfim, né, mas tem toda essa parte de infraestrutura que eles realmente não têm, né, para processar testes, enfim. Natália, lembrei aqui que você participou do Roda Viva, né, com o ex-ministro Mandetta. E ali, você e eu acho, fizeram, pelo menos na minha visão, fizeram as perguntas mais que tiravam o Mandetta da zona de conforto, né? E aí, eu acho que para mim, a principal, porque a gente vem entrevistando muitos cientistas aqui no GGN, e essa história de usar os agentes comunitários para fazer o rastreamento de casos, tentar romper com as cadeias de transmissão, é algo que a gente vinha batendo na tecla há alguns meses e não foi feito. Então, quando o Mandetta respondeu ali que não fizeram isso porque os agentes comunitários não tinham EPI, isso te convenceu? E aí, aproveitando, eu vou refazer a minha primeira pergunta. Em vez de perguntar o que deu certo e o que deu errado, eu queria ouvir de você o que o Brasil poderia ter feito e não fez. Complicado, Cíntia. Vamos por partes, né? Primeiro, em relação aos países da África que, sim, já passaram por ebola, já passaram por SARS, já passaram por MERS, né? Isso, com certeza, é um fator importante. Não só na África, mas na Ásia também. Países que já tiveram essa experiência, eles sabem o que fazer. E eles sabem que é sério. Então, e ele já tem estrutura também para lidar com esse tipo de epidemia. Mesmo na China, quando a gente pensa no uso de máscaras, é uma coisa muito mais corriqueira para eles do que é para nós.
né? É uma coisa muito mais aceita socialmente, mais fácil de usar, eles já sabem como usar, para que serve, então tudo isso com certeza influencia nas medidas de contenção. Em relação ao Roda Viva, a questão dos agentes comunitários é uma questão bastante delicada. O ministro falou dos EPIs e realmente no começo eu acho que é muito complicado você colocar agentes em campo sem ter os EPIs, e a gente sabe que a compra de EPIs estava muito prejudicada no começo da pandemia, isso é verdade. Agora, ao mesmo tempo, e daí não é uma questão de colocar a culpa no ministro, mas vamos falar da responsabilidade do Ministério da Saúde como um todo, porque eu também não sei quais eram as dificuldades que o ministro tinha para conseguir trabalhar ali, né? Não, mas com certeza não é só a compra de EPIs, você precisa ter uma liderança nacional muito clara. Então, assim, precisa de EPI, precisa de máscara, não tem no mercado internacional, vão produzir aqui no Brasil, como que a gente vai produzir? Nem que a gente tenha que fazer uma força-tarefa para colocar todo mundo para produzir máscaras caseiras, como foi feito depois, né? Então, tem outras soluções que poderiam ter sido feitas e que naquela época eu acho que não foram exploradas. Eu também não acho que era fácil explorá-las, né? A gente ainda não tinha uma diretriz muito clara sobre o uso de máscaras, né? Isso era ainda muito controverso. Agora, os agentes comunitários, de qualquer maneira, eles poderiam ter sido usados para fazer contato telefônico, rastreamento por telefone, não necessariamente precisava ter as visitas nas casas das pessoas. É claro que seria muito melhor, mas não é o único tipo de trabalho que eles podem fazer. E a parte que não deu tempo do ministro responder, da minha pergunta, era justamente essa, tipo, tá bom, não tinha EPI, mas houve treinamento para os agentes comunitários, porque a dificuldade da compra de EPIs foi no começo. Depois, o mundo começou a estabilizar a produção e o próprio Brasil conseguiu, né, a gente tem EPIs hoje para os profissionais de saúde. No começo não tinha, foi realmente muito difícil, estava difícil de comprar. Eu acompanhei a compra de alguns hospitais universitários aqui no HU e no HU da Unicamp, e eles estavam realmente com muita dificuldade de obter os produtos. Então, isso é real, mas isso foi em março. Depois, esses produtos começaram a chegar. E daí, cadê os agentes comunitários? Tá bom, eles não foram usados em março, então, porque não tinha EPI. Mas e depois, quando os EPIs chegaram? Os agentes já estavam treinados? E por que assim que a gente conseguiu obter EPIs, então esses agentes não foram a campo? Esses agentes seriam úteis agora. Não mudou tanto a situação que a gente possa dizer, que pena, a gente perdeu a janela de usar os agentes comunitários. Não, eles ainda seriam úteis. Então, eles foram ou não foram usados? Foram ou não foram treinados para isso? Né? E eu acho que essa foi a parte da pergunta que eu gostaria de ter tido uma resposta um pouco mais longa do ministro, né? Mas não tive. Natália, já ficou comprovado que a imunidade de rebanho, né, que era apostada bastante no começo, ela não funciona, né? E aí, no caso, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente por que a imunidade de rebanho não funciona e se tem relação com a capacidade de mutação do vírus. Então, como ficaria a situação da vacina, né? Das vacinações? E se, aproveitando o gancho, perguntar se está correto a gente jogar todas as nossas expectativas nas vacinas. Ok, imunidade de rebanho é um conceito que funciona muito bem com vacina. Então, quando a gente vacina uma população, a gente atinge o que a gente chama de imunidade de rebanho, que é o quê? Um número X de pessoas vacinadas que protege os vulneráveis, que protege aquelas pessoas que, por algum motivo, não podem se vacinar. Ou porque ainda não têm idade para entrar no calendário vacinal, então bebês muito pequenos, ou crianças que ainda não têm idade para receber todas as doses, por exemplo, de uma vacina de sarampo, ou pessoas imunocomprometidas que, por algum motivo de saúde, não podem receber aquela vacina. Se você garante que a maior parte da população em torno daquelas pessoas está vacinada, você faz com que a doença pare de circular e você diminui muito a probabilidade de que aquelas pessoas vulneráveis sejam contaminadas. Isso a gente faz muito bem com vacina. Então, por que quando a cobertura vacinal cai,
cientista fica tudo de cabelo em pé, porque a gente sabe que se as pessoas pararem de se vacinar, mesmo que seja um pouquinho, essa imunidade de rebanho vai diminuir e os vulneráveis já não vão estar protegidos. E é isso que aconteceu com o sarampo, por isso que a gente teve surtos de sarampo, as pessoas foram deixando de se vacinar, o vírus voltou a circular e acaba acometendo aquelas pessoas que por algum motivo não se vacinaram. Pode ser que elas não se vacinaram por ideologia, mas pode ser que elas não se vacinaram porque elas não podiam. E você coloca todas essas pessoas em risco. Então, por isso que quando cai a cobertura vacinal, a gente já fica desesperado e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Imunidade de rebanho alcançada sem vacina, ela tem que ser alcançada com a nossa resposta natural ao patógeno, ao vírus ou ao micro-organismo que está circulando. A gente nunca conseguiu fazer isso na história do mundo, nem com varíola, que ficou com a gente aí durante milhares de anos. A gente nunca conseguiu desenvolver uma imunidade de rebanho natural que fizesse com que alguma doença infecciosa parasse de circular a ponto de realmente essa doença sumir. Então, por isso que não funciona. A gente só consegue fazer isso com vacina. Por quê? Porque vacina é estruturada para isso. Porque a gente sabe que quando a gente vacinar as pessoas, elas vão estar imunes, a gente sabe por quanto tempo elas vão estar imunes, a gente sabe quando que a gente tem que vacinar de novo. E quando é uma coisa natural, a gente não tem esse controle, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe se a pessoa que já teve realmente está imune por quanto tempo. A vacina ela é uma dose preparada para dar uma resposta X de anticorpos, de células T. A gente controla esse ambiente. Quando é natural, a gente não controla. E no caso da Covid-19, a gente não sabe. A gente imagina e tudo parece indicar que quem já teve está protegido. Mas a gente não sabe se isso é verdade para todas as pessoas, a gente não sabe quanto tempo dura essa imunidade, a gente não sabe se mesmo quem já teve pode até estar protegido de ficar doente de novo, mas será que transmite ainda? Pode não ficar doente, mas será que transmite para outras pessoas? A gente também ainda não sabe. E por isso a gente não consegue garantir que soltando todo mundo e falando, ok, vamos deixar todo mundo se infectar, porque daí morre quem tem que morrer, sobrevive quem tem que sobreviver, e quem sobreviveu está protegido, pronto, acabou. Não funciona. Não funciona porque a gente sempre vai ter mais pessoas suscetíveis, o vírus vai continuar circulando e a gente não consegue controlar isso do jeito que a gente controlaria com uma vacina. Então, não é uma boa ideia. A gente viu isso acontecer em Manaus. Manaus, a gente teve recentemente um estudo de soroprevalência em Manaus, que eles conseguiram corrigir até aquela diminuição de anticorpos que a gente tem com o tempo, eles corrigiram com algumas técnicas de estatística, fizeram aí uma predição de quanto da população já teria tido contato com o vírus e, portanto, estaria protegida, isso chegou em mais ou menos 60%, o que é muito. E daí você fala, pô, então por que Manaus não teve imunidade de rebanho? Por que não acabou lá? E não acabou porque a gente tem muitas pessoas suscetíveis ainda e que, inclusive, com a reabertura, voltaram a circular e voltaram a circular como se não houvesse amanhã. Então, a gente viu Manaus com aglomerações, com festas em boate, com festas em barco e, de repente, o número de casos subiu de novo. Então, Manaus eu acho que é bastante emblemático de por que isso não funciona. Porque pessoas circulam, pessoas saem de casa, pessoas que eram suscetíveis, pessoas vêm de outros locais e o vírus não foi a lugar nenhum. Sobre mutação, não tem nada a ver com mutação, é o mesmo vírus. É simplesmente que você tinha pessoas suscetíveis que estavam em casa e agora elas estão circulando de novo na cidade. Então, isso aumenta a circulação do vírus e aumenta o número de casos e de óbitos. A gente não tem até agora nenhuma notícia de alguma mutação no SARS-CoV-2 que torne ele tão diferente a ponto dele não ser mais reconhecido por uma vacina ou pelos anticorpos de quem já teve a doença. A gente tem um trabalho muito bonito que foi feito pelo mesmo grupo do pessoal que está desenvolvendo a vacina da Pfizer, onde eles inclusive testaram as pessoas que foram imunizadas com a vacina da Pfizer. Então eles pegaram os anticorpos gerados por essas pessoas e testaram em vários mutantes do vírus. E funcionou em todos.
mostrando que realmente o tipo de mutação que a gente está vendo não muda tanto assim a carinha do vírus para que ele não seja mais reconhecido. E chegando na sua última pergunta sobre se a gente deveria pôr todas as nossas fichas nas vacinas, não deveria, porque a gente não sabe qual vai ser o nível de eficácia dessas vacinas. Então, provavelmente a gente vai ter vacinas que protegem, mas que talvez elas protejam parcialmente, talvez elas não sirvam para todo mundo, não sirvam para idosos, não sirvam para crianças, a gente ainda não sabe. Talvez elas ajudem a diminuir o caso de doenças graves, mas não impeçam a circulação do vírus, não impeçam a transmissão. Então, elas com certeza vão ser muito úteis e vão ajudar a diminuir a taxa de transmissão e esperamos principalmente diminuir casos graves de doença. Mas elas não são uma bala de prata. Dificilmente elas vão ser uma bala de prata. A gente vai precisar, durante um tempo ainda, continuar com as medidas de quarentena. Então, o uso de máscara vai continuar por um tempo, a gente precisa acostumar com isso. Os cuidados com o distanciamento físico de outras pessoas e evitar aglomerações. Vai demorar muito para a gente ter show de rock de todo mundo pulando juntinho, gente. Vai demorar. Carnaval também. Tem Natal em 2020, Natália? Tem Natal. Tem Natal. Tá Só vai ter que ser um Natal com muito cuidado. Né? E aí, Cíntia, eu acho que você tocou num ponto-chave que é aquilo que a gente está falando, de que as pessoas estão muito cansadas, né? De se sentirem presas, de, sabe, é uma carga muito grande que está em cima das pessoas, principalmente as pessoas que estão colaborando aí desde o começo. Você fala, gente, eu estou há 8 meses sem ver meus pais, sabe? Até quando isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter algumas liberdades. Eu acho que a reabertura ela é necessária, não só para a economia, mas para a nossa saúde mental. Mas essa reabertura tem que ser feita com muita cautela e com muita consciência. Eu vi uma entrevista com um virologista alemão que eu gosto demais, que é o Christian Drosten. Ele aconselha a Angela Merkel, ele é uma das figuras mais importantes hoje na Alemanha, né, para aconselhar sobre a pandemia. E eu achei a dica dele sobre o Natal fantástica, porque perguntaram para ele, mas sabe, não adianta a gente dizer para as pessoas não irem, né? As pessoas vão querer se encontrar no Natal, então o que a gente faz? Ele falou, bom, eu concordo, eu acho que não adianta a gente proibir, isso é ridículo, isso não vai acontecer, então vamos dar para as pessoas ferramentas para minimizar o risco. A gente está falando basicamente de controle de risco e probabilidade. Então, vamos ensinar as pessoas como minimizar esse risco. Você quer passar o Natal com a sua família? O ideal, então, segundo o Christian Drosten, e eu gostei, seria fazer uma quarentena rigorosa, você fazer um auto-isolamento rigoroso antes do Natal. Fica 15 dias em casa, só pedindo delivery, completamente isolado, todo mundo da família, antes de se encontrar. E quando se encontrar, todos os cuidados. Vai encontrar, mas não é para encontrar um monte de gente, não precisa fazer festa de Natal com 60 pessoas, né? Encontra só realmente, sabe, quem você precisa, porque emocionalmente você, né, precisa encontrar com aquelas pessoas, com todos os cuidados, ficando longe, faz em ambiente aberto, vamos falar, aproveita que o Brasil sabe, no Brasil tá calor no Natal, então vamos fazer o jantar ao ar livre, sabe, e com uso de máscaras e todo mundo, cada um em uma ponta da mesa. Eu acho que são coisas, a gente vai ter que começar a trabalhar com o que é real, com o que é possível e não com o que é ideal. Natália, com relação às vacinas, duas coisas. Primeiro, são tantas vacinas sendo desenvolvidas a toque de caixa, porque o mundo precisa, então está sendo feito de forma muito, muito rápida, estão acontecendo e estão acontecendo concomitantemente. Então, assim, várias delas já estão na fase 3, e daqui a pouco já vai começar a distribuição. Só no Brasil nós temos 3 ou 4 vacinas diferentes sendo negociadas. Quando essas vacinas vierem e esses estados começarem a receber, o mesmo governo federal que também fez o seu acerto, começarem a ser distribuídas e a população receber a vacina. Como é que fica essa coisa de
tantas vacinas diferentes sendo colocadas na população. É efetivo isso? Vai acontecer a mesma coisa? E a segunda coisa que eu queria saber com relação à vacina, se com a vacina, além de ser não é a bala de prata e nem é a esperança de que tudo vai resolver. Porque a partir do momento que a pessoa for ser vacinada, ela vai sair para a rua achar que ela está imune a tudo. Vai virar super-homem, que é o que nós vamos ver acontecer logo depois da primeira vacina dada. Provavelmente sim. O fato da gente ter várias vacinas sendo feitas a toque de caixa, se elas cumprirem todo o rigor metodológico, todas as fases, não preocupa. Elas estão passando por todas as fases de segurança e de eficácia, e principalmente as fases de segurança. A gente pode se dar o risco de ter vacinas que não funcionem tão bem quanto a gente queria, mas a gente não pode correr o risco de ter vacinas que não são seguras. Então, elas estão passando por todas as fases de segurança, nenhuma delas está pulando etapas, isso é muito importante para as pessoas ficarem tranquilas, de que seguras com certeza elas serão. Talvez elas não funcionem tão bem quanto a gente gostaria, e talvez para ter uma vacina que funcione tão bem quanto a gente gostaria, a gente precisa de mais tempo. Mas elas vêm. Né? Eu acho isso que é importante. Essas primeiras vacinas, elas não vão ser necessariamente as melhores, mas atrás delas tem um monte. Então, em algum momento, a gente vai ter vacinas com uma eficácia alta, que realmente protegem. Elas vão chegar, mas talvez elas demorem um pouco mais. E, claro, a gente só está conseguindo fazer vacinas assim a toque de caixa por vários motivos. Primeiro, porque nunca teve tanto financiamento de uma vez só. Então, né, eu até uma vez estava assistindo uma entrevista com o pesquisador que fez a vacina do rotavírus, que demorou muitos anos para conseguir ser feita, o Paul Offit, e ele brincou, ele falou, pô, se colocasse todo esse dinheiro na minha mão, eu fazia em 2, 3 anos também. Né? Então, tem a questão do financiamento que facilita muito, porque processo de testes de vacina é muito, muito caro. E isso geralmente é um empecilho para o desenvolvimento mesmo. A parte mais difícil de fazer a vacina não é a parte técnica de laboratório, é a parte de testes clínicos mesmo, tanto em animais como em humanos, porque é muito caro e precisa de um financiamento muito alto para conseguir montar esses testes todos. Então, tem um financiamento. Outra coisa é que tinha várias empresas, várias universidades que já estavam trabalhando com algumas estratégias vacinais para SARS e para MERS. Então, foi mais fácil adaptar isso para o SARS-CoV-2. Isso também acelerou bastante. Foi o caso, por exemplo, do adenovírus do pessoal de Oxford, que já estava com a vacina para MERS pronta e já sendo testada em animais. Então, isso facilitou muito só trocar de vírus e continuar. Né? Outra coisa é que a gente está investindo muito nas vacinas genéticas, que são as vacinas que a gente chama de terceira geração. É o tipo de vacina mais moderna que a gente tem, que são as vacinas de DNA e RNA. E essas vacinas genéticas, elas são realmente muito rápidas para produzir. A parte técnica delas é muito, muito simples de fazer. Você produz a toque de caixa. O difícil é testar. Mas então não tinha nenhum empecilho para fazer o desenvolvimento delas, a parte técnica. Isso é muito rápido. E se a gente conseguir testar essas vacinas genéticas e elas forem seguras e eficazes, a gente vai revolucionar o jeito como a gente faz vacina. Porque aí sim a gente vai conseguir, no futuro, fazer realmente vacinas a toque de caixa e testá-las muito rápido. Então, isso é uma mudança para o futuro que é muito bem-vinda e que veio dessa pressa, dessa emergência, né, da gente ter que testar essas vacinas rapidamente. Então, por um lado, a gente tem avanços muito grandes em vacinas, isso é muito legal. Por outro lado, a gente tem um medo da população, né, de que isso está sendo feito rápido demais. Em relação, como eu falei, em relação à segurança, não há motivo para ter medo. O máximo que pode acontecer é a gente ter vacinas que não funcionam tão bem quanto a gente queria. E em relação a essa falsa ilusão de segurança, falsa ilusão é horrível, né? Essa ilusão de segurança, isso vai acontecer. E a gente vai ter que trabalhar muito bem essa comunicação para as pessoas entenderem que não é porque eu tomei a vacina, primeira dose,
que eu posso liberar geral. Oba, tomei a vacina, estou protegido, acabou, não uso mais máscara, não faço mais nada. Não, a gente vai precisar acompanhar isso durante um tempo. A maior parte das vacinas é de 2 doses, então você só vai estar teoricamente protegido depois de pelo menos uns 15 dias após a 2ª dose da vacina. E não é garantia que você vai realmente estar protegido, porque a gente precisa saber qual a eficácia dessas vacinas. A Organização Mundial de Saúde disse que aceita até, né, no mínimo 50% de eficácia. Isso quer dizer o quê? Que uma vacina com 50% de eficácia, ela garante que 50% dos vacinados vão estar protegidos, mas não garante os outros 50%. Então, a gente vai ter que fazer uma campanha pesada de comunicação para esclarecer para a sociedade que a gente vai fazer as campanhas de vacinação, mas para a gente realmente ter o efeito protetor das vacinas na sociedade, isso vai demorar. Não é imediato, não é mágico. E daí vem a minha grande preocupação, Lourdes, porque eu não estou vendo essas campanhas serem pensadas ainda, e elas, assim, elas eram para ontem. A gente já tinha Os discursos estão na linha de logo teremos a vacina e tudo voltará ao normal. Esse Sim. É o discurso corrente. Não está tendo aquilo que a gente já conversou aqui no Cai na Roda, comunicação de risco, que é dar à população a informação correta para que ela consiga se proteger e o poder público consiga montar mais políticas de proteção a essa população. Ou seja, nós corremos um grande risco com ou sem vacina. Não, e a sua colocação é perfeita, Lourdes, porque é isso mesmo. Eu acho que a maior dificuldade de comunicar ciência durante uma epidemia, durante uma pandemia, é a dificuldade que as pessoas têm de compreender conceitos de risco e de probabilidade. As pessoas querem enxergar o mundo como se fosse tudo preto ou branco, sabe? Então, sabe, se eu uso máscara, então por que eu me infectei? Como é que eu peguei e o meu companheiro não pegou? As pessoas não entendem que existem probabilidades de contágio, risco de contágio, que as medidas de quarentena são para diminuir a probabilidade, elas não são mágicas, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem como cientista e como comunicadores, né, para conseguir chegar na população, porque a gente realmente precisa que as pessoas usem a informação e consigam processar essa informação dentro dos conceitos de qual é o risco que eu vou me expor quando eu for ao mercado, qual é a probabilidade de eu me contagiar se eu for numa festa, né? E é uma decisão pessoal, mas as pessoas não estão acostumadas a tomar decisões baseadas em risco e probabilidade, elas querem respostas muito mais preto ou branco, 100% ou nada, né? E isso não acontece com essas questões científicas durante a pandemia. Então, é muito, muito difícil de comunicar. E eu acho que tem um outro ponto, não sei como vocês estão percebendo isso, eu não sei se só receio meu demais, mas é que a gente viu o Ministério da Saúde com uma postura tão vacilante em todos esses meses, que eu fico me perguntando ao ler algumas notícias se a gente vai ter, de fato, um plano nacional para distribuir essas vacinas. Se isso já não é sei lá, se eles não vão vacilar e falhar mais nesse sentido. Porque ontem, por exemplo, acho que foi a Folha que deu no painel, ou na Mônica Bergman, já não lembro, que no calendário nacional de vacina que eles estão elaborando agora, para valer a partir de abril de 2021, a vacina chinesa, a vacina desenvolvida pela Sinovac, né, que está sendo testada pelo Instituto Butantan, está fora desse calendário. E eu não consigo entender como está fora se a vacina da Sinovac, que é a vacina chinesa, e a vacina de Oxford estavam ali pau a pau. A gente vem acompanhando notícias de que elas estavam no mesmo vamos dizer assim, patamar de ensaio clínico, na mesma fase, né? Então, eu fico me perguntando, será que por ideologia eles vão também agora dizer que a vacina chinesa não serve, vão deixar isso de fora? O próprio Dimas Covas, que é o presidente do Instituto Butantan, disse que se o governo federal não fizer compras dessa vacina chinesa e não distribuir, vai ser para ele como se fosse o fim do SUS, porque o papel do Ministério da Saúde é esse, fazer essa distribuição. Então, você está confiando que a gente vai ter uma liderança nacional, pelo menos nesse aspecto, Natália? Cíntia, eu não sei. Eu realmente não sei. Quando a gente tem um Ministério da Saúde que adota remédios sem comprovação científica, enfia esses remédios no SUS, goela abaixo da população, literalmente, né?
eu não sei que tipo de campanha vai ter. Eu vejo vários aspectos. Primeiro, esse de que as vacinas estão sendo usadas como instrumentos políticos e eleitoreiros. E isso é péssimo. Isso é péssimo. Essa politização da ciência, ela tira a credibilidade da ciência, inclusive. Então, é péssimo para a ciência e é péssimo para a população que está sendo enganada. As duas vacinas, como você falou, assim como várias outras, elas estão realmente pau a pau ali na fase 3. Elas estão em momentos muito parecidos e elas devem trazer resultados preliminares de eficácia logo e em momentos muito próximos. A gente tem acordos bilaterais com essas duas empresas, com a AstraZeneca e com a Sinovac. Não faz nenhum sentido que a Sinovac não seja contemplada no SUS e no calendário vacinal. E se isso realmente não acontecer, eu concordo com o Dimas, eu acho que é o fim do SUS. É o SUS sendo regido por ideologia política e não pelo que manda a Constituição, que é prover saúde para a população e usando os melhores recursos que estão ao seu alcance. Então, é absurdo a gente pensar que isso pode acontecer, porque existe um sentimento do governo federal de rejeição à Sinovac, né? Inclusive chamando aquela vacina chinesa, essa aí eu não tomo. Né? Então, a gente vê a repercussão disso muito forte na população. Tem muita gente que tem medo da vacina chinesa, né? Que acha que é uma vacina ruim, que é uma vacina que está enganando as pessoas. Primeiro, né? Foi o vírus chinês, né? Esse vírus chinês, agora é a vacina chinesa. Sim, né? Você vê como é pejorativo, né? Agora estão chamando de vacina. Nossa, essa eu não tinha nem visto, Lourdes. É a pior de todas. Não, é ridículo e é muito triste. É triste pelo lado do preconceito, é triste pela repercussão que isso causa, é triste porque a gente pode realmente correr o risco de perder um bom acordo bilateral, né, porque existe uma resistência ideológica dentro do governo federal e do Ministério da Saúde. Outra coisa que me preocupa muito, Cíntia, é pensar assim, será que o ministro Pazuello, que afinal dizem que é muito, sabe, é um militar com um treinamento muito grande, robusto em logística, eu gostaria de saber quais são os planos do Ministério da Saúde para criar as cadeias de frio necessárias para armazenamento e transporte dessas vacinas. Eu não vi isso ainda. Eu gostaria muito de ser surpreendida por essa capacidade do ministro Pazuello de organizar, pelo menos, a distribuição, as campanhas de vacinação, como é que vão ser feitas. E eu realmente acho que isso tudo era para ontem. Então, eu gostaria de saber o que está acontecendo. Uma coisa que eu não pude dizer para o ministro Mandetta no Roda Viva, porque é muito corrido, né, e não deu tempo, mas que ele foi o único ministro que se prestava a falar com a população diariamente. Depois dele, ninguém mais conversou, deu satisfação, fez entrevistas coletivas de imprensa, né? O ministro Mandetta tinha essa preocupação de diariamente falar com a população para prestar contas, para dizer o que estava acontecendo, e a gente não vê, esse canal se quebrou depois que o Mandetta saiu do ministério. Esse canal não existiu com o Taishi, com o período de tempo que ele ficou lá, e não existe com o ministro Pazuello. É muito preocupante, a gente fica no escuro e a gente fica refém de uma ideologia. Natália, aproveitando que a gente está falando bastante sobre investimentos deste ano, né? Complicações de investimentos, seja em comunicação, seja em calendário, em distribuição de vacinas e tudo mais, eu quero trazer ainda o tema para o ano que vem, né? Porque este ano a gente teve uma excepcionalidade de não ter que cumprir o teto dos gastos do orçamento federal, né? Pela excepcionalidade da pandemia. Só que a proposta orçamentária do governo enviada para o ano que vem quer cumprir este teto e mais. A gente tem também uma emenda, que é a emenda constitucional número 86, que ela estabelece restrições na área de saúde e a intenção é ser retomada essa restrição no ano que vem, a menos que, porque essa emenda, inclusive, hoje está sendo discutida atualmente no Supremo Tribunal Federal, ela pode ser revista, mas se ela não for revista, tem essa restrição na saúde, diretamente na saúde. A gente nem está falando em comunicação, a gente nem está falando em outras políticas públicas, em saúde. Então, como que fica, na sua visão, o cenário que a gente enfrenta já hoje de complicação com as consequências da pandemia no ano que vem,
tendo que cumprir restrições orçamentárias e cortes de gastos públicos? Péssimo. A gente realmente, sabe, se já estamos limitados agora no que a gente consegue implementar, né, com restrições orçamentárias, isso só tende a piorar. E não, o problema não é só nas restrições, mas nas escolhas, né? No caso, por exemplo, do uso precoce de cloroquina, o que isso significa para os cofres públicos? Você desperdiçar dinheiro público do SUS, né, dinheiro público da saúde, do orçamento de saúde, para comprar remédio que a gente sabe que não funciona. Além do estrago que você faz na população por causa do uso indiscriminado desse medicamento, que pode causar uma sensação de segurança e as pessoas acharem que, olha aí, a gripezinha não é nada, tem remédio, toma aqui a cloroquina. Além disso, tem o gasto público. Com isso que é muito o motivo, inclusive, pelo qual o Instituto Questão de Ciência foi criado, para que políticas públicas sejam baseadas em evidência e não em achismo, porque é obrigação do governo federal usar recursos públicos da forma mais racional possível e não usar recursos públicos baseados em coisas que tiraram da cartola. Então, a gente tem o problema do limite orçamentário e a gente tem o problema de como a gente otimiza os recursos em saúde. E esses recursos precisam ser usados da forma mais racional possível. Isso a gente, infelizmente, não vê acontecer no SUS. Isso já era um problema antes da pandemia, né, com várias práticas que estão presentes no SUS e que fazem aí um buraco no orçamento que não tem comprovação científica, mas isso se intensificou durante a pandemia, a tendência é piorar, porque isso está completamente fora de controle. Agora, pelo visto, a gente coloca qualquer coisa no SUS sem ter que comprovar a eficácia. Então, é muito preocupante, e não dá para saber onde que isso vai dar. E como você falou, Patrícia, a gente não está nem falando da verba para, por exemplo, campanhas de comunicação, as campanhas publicitárias que são necessárias quando você faz uma campanha de vacina. Outra coisa que aconteceu em 2019, antes da pandemia até, foi um corte muito grande da verba para as campanhas publicitárias, das campanhas vacinais. Então, a gente teve muito menos campanhas midiáticas para vacina, chamando as pessoas para vacinação, do que a gente teve nos anos anteriores. E a gente viu uma queda na cobertura vacinal que tem N fatores. Não dá para imputar essa queda na cobertura só a comunicação, ou só movimento antivacina, ou só a logística. São vários fatores, mas um deles, com certeza, foi a diminuição de verba para as campanhas publicitárias. Porque para fazer vacinação em massa, você precisa fazer as campanhas para atrair as pessoas. Então, tudo isso vai, com certeza, ter aí um peso e uma consequência muito grave no sistema de saúde no ano que vem. Natália, uma coisa que eu li alguns artigos, algumas entrevistas, ligando a devastação do meio ambiente com o aparecimento de novos vírus, bactérias. Eu entendo a questão. Eu sei que você interferindo, o homem interferindo aqui, a natureza vai interferir aqui, porque a resposta da natureza é essa devastação. Como é que isso funciona? Eu não consigo visualizar na minha cabeça, é tudo muito teórico e fica nessa linha. Como funciona essa ligação da natureza, da devastação com o novo vírus? Então, isso funciona porque à medida que a gente vai invadindo o ambiente de animais que são reservatórios naturais de vírus e de bactérias e de possíveis doenças emergentes, a gente tem contato com esses animais. Esses animais têm contato com os nossos animais de criação. Então, a gente começa a interagir muito com reservatórios de doenças emergentes, reservatórios animais, né? Animais que podem ser carregadores de novos vírus, de novas bactérias, de novos micro-organismos. E quando a gente começa a ter contato com esses animais, a gente está exposto. Então, esses vírus, eles conseguem fazer o que a gente chama desse pulo, né? Para os nossos animais de criação, ou diretamente para a gente, ou
para o animal de criação e depois para a gente, como foi o caso de várias gripes influenzas que a gente teve, gripe aviária, gripe suína, mas tudo vem da nossa interação maior com ambientes que antes ficavam longe da gente, antes eles estavam protegidos, a gente não interagia diretamente com esses ambientes. Quando a gente começa a devastar muito, esses ambientes ficam próximos da gente e dos nossos animais de criação. Então, o contato com essas doenças emergentes, com esses vírus e, né, micro-organismos que podem potencialmente causar uma epidemia em humanos, se eles se adaptarem o suficiente para nos infectar, isso começa a ficar muito real. Né? E que é exatamente o que aconteceu com os coronavírus, todos eles, o SARS, o MERS e agora o SARS-CoV-2, eles são vírus que são naturais de morcegos, o reservatório animal deles é morcego. Mas quando a gente começa a interagir com esses morcegos, seja por intermédio de animais de criação ou diretamente, a gente fica exposto a esses vírus podem infectar as nossas células, se adaptar para infectar nossas células e pronto. Se aconteceu isso uma vez, é uma questão de probabilidade também, mas basta uma vez isso dar certo, o vírus se adaptar para infectar um humano, ele começa a se espalhar entre humanos. Outro aspecto importante é que a gente muda o ecossistema. Então, quando a gente começa a devastar, a gente sabe que a gente contribui para o aumento do aquecimento global. Quando o mundo esquenta, a gente pode proliferar espécies de mosquitos que são naturalmente vetores de doenças como febre amarela, dengue, chikungunya, zika, que são as febres hemorrágicas. E quando a gente aumenta muito a temperatura, a gente favorece o ambiente para a proliferação desses mosquitos que são vetores. Então, a gente aumenta a circulação desses vírus e a probabilidade deles chegarem na gente. Então, é muito sobre a nossa conexão com o meio ambiente. Nós estamos inseridos nesse ecossistema planetário e quanto mais a gente devasta, mais a gente encontra organismos que antes a gente não tinha encontrado. Então, são nossos novos amigos. Que amigos. Cíntia, tem pergunta de ouvinte? Nós recebemos muitas perguntas, mas a Natália ela já falou um pouquinho de tudo. Eu vou, para encerrar, eu acho que a gente está quase dando tempo aqui, fazer uma pergunta que é a seguinte. Hoje, enquanto gravamos, a gente está caminhando aí para 153 mil mortes em função do coronavírus aqui no Brasil, infelizmente, né? A Universidade de Washington, ela fez uma projeção dizendo que até o começo de janeiro do ano que vem, até janeiro de 2021, a gente vai chegar ali nas 175 mil, talvez 180 mil mortes, que está dentro da projeção que o Ministério da Saúde fez, o próprio Mandetta divulgou esse dado, né? Eu vi o Átila Yamarino, que também é um divulgador científico que nem a Natália, ele está sendo esculachado nas redes sociais essa semana porque ele pintou um cenário para 2021 apocalíptico, né? E aí, lembrando que provavelmente vai ter segunda onda, aí ele coloca a questão da sazonalidade, né? Dizendo que a partir de março digamos, a temporada de gripe aqui no Brasil, e aí a economia talvez já não esteja tão bem quanto a gente acha que vai estar. Não sei se o governo vai querer dar auxílio emergencial de novo, né? Já que estão querendo cortar agora em dezembro. Enfim, para a gente entender, Natália, uma segunda onda trabalha em função dessa sazonalidade? Dá para a gente prever quando vai ter essa segunda onda? E o que você acha como você acha que a gente vai estar no ano que vem? Olha, é difícil prever qualquer coisa em ciência e em epidemiologia. A gente faz projeções e a gente observa tendências. E eu não sou epidemiologista, isso eu aprendi com os meus colegas que são. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado quando a gente comunica ciência para não fingir que a gente tem bola de cristal, porque a gente não tem. A gente realmente observa tendências nas curvas, faz projeções. Essas projeções nos ajudam a entender e tentar programar ações futuras, mas a gente não pode ficar batendo o martelo e dizer que vai acontecer isso ou aquilo. E outra coisa que é muito importante quando a gente comunica ciência é a gente saber trabalhar aquilo que a gente tem falado, que a gente falou o programa inteiro, a questão de risco e de probabilidade. Então, quando você faz comunicação de risco, e isso eu também aprendi com os profissionais de comunicação que trabalham comigo no Instituto Questão de Ciência, por isso que é tão importante você ter a comunicação científica feita de forma institucional, por uma equipe multidisciplinar. Eu não comunico sozinha no IQC.
Eu tenho uma formação em ciência, eu sou microbiologista, sou doutora em microbiologia, mas no Instituto Questão de Ciência eu tenho jornalistas, eu tenho comunicadores, eu tenho especialistas em comunicação e principalmente esses especialistas nos ajudam a fazer a comunicação da ciência, levando em conta que a maneira como você comunica pode alterar comportamento de pessoas. Então, a gente precisa ter o pé muito no chão e ter muito cuidado quando a gente faz comunicação de risco, como a Lourdes falou. É muito difícil fazer comunicação de risco. Se você não souber fazer, não tiver uma equipe interdisciplinar para fazer isso, não fizer isso de forma profissional, você corre o risco, né, de realmente causar pânico desnecessário, passar informação errada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Comunicação da ciência é algo para ser levado a sério e eu tenho feito uma campanha muito grande no Brasil para que isso seja feita de forma profissional. Porque se não for encarada como uma profissão, como algo realmente que tem que ser feito de forma institucional, a comunicação da ciência no Brasil vai continuar sendo feita de forma amadora, por pessoas que fazem isso nos seus canais de YouTube, na maior camaradagem, na maior boa vontade, mas que não tem uma preparação e uma estrutura para fazer isso. Então, isso realmente dificulta muito, né, a comunicação da ciência. E a comunicação da ciência no Brasil é jovem e infelizmente, ainda muito mal vista dentro das instituições. Então, é algo que a gente precisa trabalhar, né? Por isso, eu acho difícil a gente fazer projeção de se vai ser sazonal, se não vai, de se vai ter segunda onda ou não. Isso, para quem quiser acompanhar o Diário da Peste, que eu faço toda sexta-feira com o Maurício Nogueira, que é professor na Faculdade de Medicina lá em Rio Preto, né? A gente conversa muito sobre isso no Diário da Peste, toda sexta no canal do IQC às 5 da tarde, né? Que é justamente essa dificuldade de fazer essas previsões. Será que o vírus vai virar sazonal? Quando que vai ter uma segunda onda no Brasil? A segunda onda parece estar surgindo na Europa agora. Qual que é realmente o conceito de ondas, né, de uma pandemia? Então, tudo isso são coisas muito novas para a gente discutir e que precisam desse cuidado na hora de comunicar com o público. Eu acho que o que eu posso te responder, Cíntia, é isso, é que a gente enxerga tendências, né? A gente imagina que o vírus pode se tornar sazonal, como outros coronavírus que circulam mais no inverno, né, ou que tem picos, pelo menos, de circulação, né? Mas a gente já viu também que o vírus circulou durante o ano todo, nesse primeiro contato com a gente. É claro que à medida que você tem muitas pessoas que já estão imunes, essa circulação diminui, o vírus pode se tornar sazonal, ele pode ter alguns surtos localizados, mas é algo que a gente realmente vai ter que observar com o tempo e observando. E acho que isso é muito importante, observando o exemplo do que está acontecendo na Europa, nos países que estão aí um pouquinho na frente nesse ciclo pandêmico, né? A gente tem que levar isso em conta, a gente tem que olhar para a Europa, a gente tem que olhar para Manaus, ver o que aconteceu e não ficar achando que segunda onda só acontece no país dos outros, né? E que nunca vai acontecer aqui. Então, eu não tenho uma resposta pronta para te dar, mas eu tenho a resposta de que a gente precisa de bom senso e que a gente precisa tomar muito cuidado em não ignorar o exemplo que a gente está vendo nos outros países. Certo. Só para completar a minha informação, que eu dei pela metade, a projeção da Universidade de Washington, ela fala em 180 mil mortes até o começo de janeiro, mas também fala de uma média móvel diária de mortes bem abaixo do que a gente tem hoje. Hoje a gente viveu, hoje está mais claro para ver, né, Natália, o gráfico da crise aqui no Brasil. A gente teve aquele pico de mortes, aliás, a gente teve um pico não, a gente teve um platô de mortes, né, entre julho e agosto, vários meses, e começou a cair agora abaixo dos 500, agora em outubro, né, meados de outubro, e a projeção para janeiro é que essa média móvel esteja em 161 casos por dia, média móvel, né? Então, assim, bem menor do que a gente tem hoje, não significa que a gente tem que baixar a guarda, né? Mas pelo menos a projeção da Universidade de Washington é uma coisinha um pouquinho melhorzinha para quem está desesperado. Com certeza, a tendência da curva é diminuir. Porque, como eu tenho falado muito, nenhuma pandemia dura para sempre, gente. O número de suscetíveis vai diminuindo com o tempo. Então, mesmo que a gente faça tudo errado,
tem uma hora que acaba. Mas para a gente poder diminuir isso de uma forma mais inclinada, mais drástica, a gente tem as medidas de quarentena, as medidas, né, de prevenção, que podem ajudar a diminuir isso mais rapidamente. Então, isso, é aí que a gente entra, é aí que entra o comportamento das pessoas, é aí que a gente pode ajudar. Deu a nossa hora. Gostaria de te agradecer, Natália. Foi uma entrevista riquíssima, muitas informações importantes e além de tudo, além de serem informações importantes, de fácil entendimento. Você colocou de uma forma que a gente consegue entender muito mais aquilo que tá tendo contato todo dia no país. Então, o GGN está de portas abertas quando quiser precisar de um veículo para levar adiante o recado da ciência, os alertas da ciência, pode contar conosco. Estamos aí para compor no meio dessa crise. Muito obrigada, Lourdes, Patrícia, Cíntia, foi um prazer. Queria deixar a dica aí para quem está assistindo só do livro que eu publiquei esse ano com meu companheiro Carlos Orsi, o Ciência no Cotidiano, da editora Contexto, que a gente tenta justamente, Lourdes, e eu acho que o seu elogio foi o que um comunicador de ciência sonha em ouvir. A gente tenta trazer a ciência para o cotidiano das pessoas de uma forma didática, de uma forma fácil de entender. Então, quem quiser... A dica está dada, gente. A dica está aí. Vamos nos aprofundar um pouquinho nas coisas importantes. Ciência é importante hoje. A gente precisa estar mais conectada com a ciência. Meninas, obrigada. Natália, obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada, Natália. Foi ótimo. Eu que agradeço, gente.